Boa tarde a todos. O meu nome é João Carlos Almeida e hoje vamos finalmente concluir. Chegamos à última parte da leitura de nossa obra de Fílon de Alexandria, chamada Flaco. Bem, o que eu posso informar a vocês sobre essa última parte? Bem, essa última parte é o embate final entre o governador de Alexandria, chamado Flaco, e um imperador muito conhecido por nós pelo nome de Calígula, mas que na realidade Fílon chama de Gaio, era o nome dele realmente. Calígula é uma alcunha. É importante, quem esteja assistindo, prestar bem atenção no desenrolar dos acontecimentos que eu vou comentar agora, que eu vou mostrar agora. E você percebe como aquela trama que vai culminar com o destino de Flaco, ela tem um pouco uma pitada de vingança praticada por Calígula. Isso talvez mostre para a gente um pouco da personalidade dessa figura, desse imperador, que governou por 4 anos, tá? De 37 depois de Cristo até 41 depois de Cristo. Mas isso é uma outra história. Então, dando continuidade à nossa leitura, quem não assistiu os outros capítulos, é só assistir os vídeos anteriores e vai chegar nesse aqui, a última parte. 148. Abateu-se, depois sobre Flaco, uma abundante série de desgraças. Foi imediatamente expropriado de todos os seus bens, quer do patrimônio herdado dos pais, quer daquele que adquirira pelos próprios meios. Ora, Flaco era sobremaneira um amante do luxo. A sua fortuna não era, como para alguns homens ricos, matéria inerte. Tudo fora cuidadosamente escolhido, visando o requinte, taças, vestes, leitos, móveis e todos os demais objetos que constituem o adorno de um lar. Tudo era de qualidade superior. E aí a gente presta atenção que as condenações nessa época do Império Romano, em 38 depois de Cristo, elas tinham um caráter também de interesses de várias pessoas. Então, se você tivesse muitos bens, você podia estar numa situação no qual você fosse acusado e tivesse como pena essa expropriação dos bens. Ainda mais Flaco que tinha bens tão magníficos como conta Fílon de Alexandria. 149. Além disso, existia ainda o conjunto de seus serviçais domésticos, criteriosamente selecionados entre os melhores, quer pela beleza do corpo, quer por uma vigorosa compleição física, bem como pela capacidade de realizar de forma irrepreensível as tarefas que lhe eram confiadas. Cada um desempenhava suas funções com tal eficiência que podiam ser considerados primeiros entre os que ocupavam o mesmo posto ou em nada inferiores a qualquer outro que desempenhasse a mesma tarefa. 150. Uma prova evidente desse fato é que, enquanto um grande número de bens pertencentes a pessoas condenadas foi vendido em asta pública, apenas os de Flaco foram reservados para o imperador, à exceção de uma pequena parte, para evitar infringir a lei estabelecida para condenados com este estatuto. E aqui uma coisa chama a atenção, é que não só pessoas estavam de olho no patrimônio de Flaco, como Fílon alerta que o próprio imperador também tinha algum interesse naqueles bens. 151. O imperador, no caso, era Calígula. 151. Confiscados seus bens, Flaco foi condenado ao exílio. É uma pena específica para pessoas que eram romanos como ele e pessoas de grande estirpe. Então, ele teve uma pena diferenciada. Baniram-no de todo o continente, ou seja, da melhor e maior parte do mundo.
bem como de toda a ilha onde vivesse gente próspera. Então, quem o Filo considera aqui gente próspera? E aqui há um pequeno adendo sobre isso. O exílio era uma punição legal. O termo exilado podia designar uma série de diferentes condenações. Um condenado ao exílio podia ser simplesmente banido de Roma e da Itália por meio do relegatio, era o nome dessa pena, para uma ilha onde lhe era atribuído o local de residência. Tinha uma outra pena chamada deportatio. Os bens de um condenado seriam confiscados e a condenação implicava a perda de todos os direitos do cidadão. O relegatio podia ser temporário, a deportatio era permanente. Brant diz-nos que a deportatio foi instituída durante o Principado de Tibério, ou seja, um pouco antes desse período que a gente está falando. Mas que a distinção legal entre relegatio em insulo e deportatio poderá ter sido estabelecida mais tarde, no tempo de Trajano. No caso de Flaco, pela descrição de Filos, sabemos que a sua pena foi a deportatio, mas não sabemos por que motivo. Bem, quem viu todos os vídeos anteriores percebe que ele não só foi exilado, como teve os bens expropriados aqui. Tá? Então, apesar de ele ter tido a deportatio, ele teve essa expropriação de bens. Aqui não há descrição da condenação. Ele fala das acusações, quem são os acusadores, mas ele não descreve exatamente como aconteceu essa condenação. Vamos lá. Confiscados seus bens, Flaco foi condenado ao exílio. Viu? A história dessa condenação foi simplesmente esse trecho aqui. Baniram de todo o continente, ou seja, da melhor parte do mundo, bem como de toda a ilha onde vivesse gente próspera. Essa é a deportatio. Estava, na verdade, prestes a ser exilado para a mais sinistra das ilhas do Egeu, Giaros, se Lépido não tivesse intervido. Graças a ele, Giaros foi trocada por Andros, uma ilha ao lado. Eu não sei se isso é tão bom, né? 152. Tomou, então, de novo, a rota de Roma a Brundísio. Essa era a rota normal no caminho de Alexandria, de Roma para Alexandria, que percorrera poucos anos antes, quando fora nomeado governador do Egito e da vizinha Líbia. Então aqui a gente fica claro que, na realidade, ele governava o Egito e a Líbia. Então, assim, do lado de cá, do mar Mediterrâneo, o governador do Egito governava boa parte do norte da África. E ao lado, onde a gente tinha a Síria, Jerusalém, quem governava era Agripa. Bem curioso. Consequentemente, as cidades que o haviam visto pleno de orgulho e exibindo a magnitude de seu sucesso, contemplavam-no agora coberto de opróbrio. 153. Embora fosse apontado a dedo e insultado, sentia-se oprimido por um sofrimento ainda mais penoso, causado por esta mudança repentina. A sua infelicidade era incessantemente renovada e avivada por um acréscimo de novos infortúnios que, como em recaídas frequentes de uma mesma doença, evocavam a recordação de sofrimentos antigos que pareciam, entretanto, ter diminuído. Após atravessar o Golfo Jônico, Flaco vogou pelo mar que se estende até Corinto, convertendo-se em espetáculo para todas as cidades costeiras do Peloponeso, à medida que estas ficavam ao corrente de seu súbito revés de fortuna. Cada vez que ele desembarcava do navio, reunia-se uma multidão, os mal-intencionados para satisfazer os seus mais íntimos, os seus maus instintos, os outros, aqueles que geralmente encontram motivo de reflexão nos infortúnios alheios, para se compadecerem do seu sofrimento. Ou seja, a viagem até essa ilha que ele foi exilado era muito longa, então ele tinha muitas paradas
e as pessoas se reuniam para ver quem era a pessoa que estava sendo levada. É o que ele vai dizer aqui. 155. Aqui ele fala um lugar, é Dolequeu. Deixa eu ver onde é isso. Era um porto marítimo de Corinto. Atravessou o istmo até ao mar oposto e chegou a Cencreas. Deve ser um outro lugar aqui, no meio do nada. Olha. É uma cidade de portos, ao oriente de Corinto, situada no Golfo de Egina. Talvez essas cidades nem existam mais, eram muito pequenas. Uma vez aí foi forçado pelos guardas que lhe permitiram a mínima demora a embarcar num pequeno navio de carga e a levantar âncora. Ou seja, os guardas tinham intenção de cumprir a missão de levá-lo o mais rápido ao exílio. Ao começar a soprar com violência um vento contrário, sofreu amargamente e, arrastado pela força da tempestade, foi com grande dificuldade que chegou ao Pireu. 156. Terminada a tempestade, costeou a Ática até o Cabo Súnio e prosseguiu viagem ao longo de uma série de ilhas, Helena, Cia, Cítinos, e todas as outras que jazem sucessivamente alinhadas em fila, até que por fim chegou ao seu destino, Andros. Vocês percebem que Filo de Alexandria, o julgamento dele foi muito rápido, ele não comenta sobre julgamento, mas ele já passa, ele faz uma pequena explicação dos acusadores, informa que a pena decidida por Calígula foi essa, de o degredo dele ser exilado na ilha de Andros, e ele perdeu os seus bens. Né? E aí começa essa jornada. Ele começa a falar dessa jornada. Ele poupa um pouco aí o imperador Calígula. 157. Avistando-se ao longe, o infeliz chorava copiosamente. As lágrimas escorriam-lhe pela face como se brotasse de uma fonte. E ele batia no peito, lamentando-se muito amargamente. Dizia: ó homens, ó guardas que me escoltais, que bela terra é esta, Andros, uma ilha desafortunada, que recebo em troca da bem-aventurada Itália. 158. Eu, Flaco, nascido, criado e educado na Roma Imperial. Eu, condiscípulo e companheiro dos netos de Augusto. Aí vocês percebem quem era Flaco. Tá? Ele não era um romano qualquer, era um romano muito bem educado. Ele cita que os netos de Augusto eram o imperador. Então, ele era companheiro dos netos do imperador. Escolhido entre os primeiros amigos do imperador Tibério, e que durante 6 anos foi encarregado do mais vasto dos seus domínios, o Egito. Pena que até o 5º ano, Tibério foi imperador. No 6º, o imperador era Calígula. E aí aconteceu o que está acontecendo, o que está sendo citado agora. 159. Mas o que significará tamanha mudança? À noite, à semelhança do que sucede no eclipse, desceu em pleno dia e apoderou-se da minha vida. Esta ilha, o que direi dela? Será o lugar do meu exílio ou talvez uma nova pátria? Um porto de abrigo ou um refúgio amaldiçoado? Túmulo deverá ser o nome que lhe é mais apropriado. Vim, infeliz de mim, como para desempenhar a tarefa de transportar o meu próprio cadáver para sua sepultura. Na verdade, eu deverei, devido aos meus sofrimentos, pôr termo a esta vida miserável. Ou, se puder sobreviver, deverei sofrer uma morte lenta, plenamente consciente. Havia na época, como ele viveu entre os egípcios, com certeza ele deve ter trazido isso do modo de vida egípcio. O egípcio, ele tinha a ideia de que nasceu no mundo perfeito, no lugar escolhido pelos deuses. Então, a pior pena para o egípcio não era a morte. A pior pena era ser banido de sua terra.
talvez a convivência, o tempo em que ele viveu com os egípcios, fez com que ele reclamasse tanto de ser exilado num lugar tão distante da terra dele. 160. Deste modo se lamentava Flaco. Quando o navio chegou ao porto, ele desembarcou, curvando-se totalmente em direção ao solo, como fazem as pessoas que são oprimidas pelo mais pesado dos fardos, inclinando a nuca sob o peso de seus infortúnios. Não tinha sequer ânimo para levantar a cabeça, ou não ousava fazê-lo devido a pessoas que tinham vindo ao seu encontro e aos que tinham vindo para assistir os acontecimentos, que se encontravam alinhados de ambos os lados da estrada. 161. A sua escolta conduziu-o à Assembleia de Andros, e aí o exibiram a todos, tomando-os por testemunhas da chegada do exilado à ilha. Cumprida a sua missão, os soldados partiram. 162. Porém, Flaco, não reconhecendo nenhum olhar familiar, sentiu a sua dor renovar-se de forma mais pujante, sob impressões mais vívidas, e quando considerou a imensa solidão que o rodeava, no meio do qual fora abandonado, pareceu-lhe então que uma morte violenta na sua própria pátria seria um mal menor, ou mesmo uma solução desejável, em comparação com as presentes circunstâncias. Por vezes, era cometido de espasmos, a tal ponto que em nada se podia distingui-lo dos loucos. Corria de um lado para o outro, muitas vezes saltitava, batia com as mãos, golpeava as coxas e exclamava frequentemente: eu sou Flaco, ainda há pouco governador da grande cidade, da múltipla cidade de Alexandria, prefeito da mais próspera das províncias, o Egito. Para mim se viraram os seus milhares de habitantes. Eu, que comandava forças de infantaria, cavalaria e marinha, consideráveis não só pelo número de seus efetivos, mas também pelo seu valor comprovado. Eu, que todos os dias, ao sair, era acompanhado por uma inumerável escolta. Mostra aqui a importância que tinha o Egito para os romanos. Ele tinha toda uma estrutura, tinha um exército ao seu dispor. 164. Terá sido isto uma ilusão e não a realidade? Terei visto essa felicidade momentânea em sonhos enquanto dormia? Imagens movendo-se no vazio? Invenções da alma? Talvez que se desenhavam como real o que não existia? 165. Deixei-me levar. Afinal, tudo isto eram sombras de realidade, e não a realidade. A imitação de uma percepção clara e não, em si, a clara percepção que desmascara a falsidade. Tal como ao acordar, não encontramos nada do que nos surgiu em sonhos. Tudo se dissipou em conjunto. Assim, da mesma forma, todo o esplendor que conheci outrora dissipou-se no curto espaço de um instante. Com certeza foi o instante da decisão de Calígula. Foi muito rápido aqui a sentença dele. 166. Tais eram os pensamentos com que Flaco constantemente se debatia e que, por assim dizer, o venciam por completo. Evitava os lugares onde se concentrava muita gente devido ao sentimento de vergonha que o acompanhava constantemente. Não ia ao porto nem ao mercado. Escondia-se antes em casa, trancado. Não tinha coragem sequer para atravessar o átrio. Na realidade, você vê, a ilha não era tão desolada assim, né? E tinha um mercado, tinha um porto, enfim, tinha toda uma estrutura. Então, a questão é que ele estava acostumado a um padrão de vida muito elevado. 167. No entanto, por vezes, de madrugada, quando os demais ainda se encontravam a dormir, sem se mostrar a ninguém, ele dirigia-se para fora das muralhas da cidade e passava o dia na solidão. Se estava prestes a encontrar-se com alguém, desviava-se a tal ponto o seu espírito estava atormentado e consumido pelas recordações dos seus infortúnios recentes, pobre e infeliz. Só regressava quando já era noite profunda, desejando nos seus tormentos desmedidos e intermináveis que a noite se fizesse dia, tremendo de medo perante a escuridão e as estranhas visões que experimentavam ao adormecer. Mas de manhã
Rezava para que se fizesse noite. As trevas que o envolviam eram o oposto de toda claridade. 168. Alguns meses mais tarde, adquiriu um pequeno pedaço de terra, onde passava a maior parte do tempo na solidão, chorando e lamentando o seu singular destino. 169. Conta-se que, em certa ocasião, à meio da noite, fui tomado por uma inspiração divina, semelhante às que ocorrem nos ritos dos coribantes. Aqui ele explica aqui o que é coribantes. Eram sacerdotes nos cultos de Cibele. Celebravam os seus mistérios com danças e cantos desordenados, como que tomados de uma inspiração, de um delírio. Então, para vocês verem, é uma cidade. Ele estava numa ilha e tinha uma estrutura muito boa, né? Tanto é que tinham esses lugares aqui de cultos. E saindo de casa, ergueu os olhos ao céu e, vendo a ordem que verdadeiramente reina no cosmos, gritava: soberanos de deuses e homens, é agora evidente que não abandonaste a nação judaica, nem eles estavam errados em confiar na tua providência. Aqueles que negam que os judeus tenham em ti um campeão e um defensor da sua causa, afastam-se da opinião sensata. Eu sou prova evidente disso. Todos os atos que na minha loucura cometi contra os judeus, sofro agora. Então, na realidade, a gente nunca vai ter certeza se foi isso que Flaco disse realmente. A gente vê que há uma interferência a todo momento há uma interferência de Fílon de Alexandria aí. Então, de repente foi Fílon que colocou isso na boca de Flaco, mas nunca saberemos. 171. Fechei os olhos à pilhagem de seus bens, dando licença a quem os espoliava, como punição. Fui eu próprio despojado dos bens que herdei de meu pai e de minha mãe, de tudo que recebi na forma de favores ou dádivas, e de tudo que adquiri por outros meios. Ou seja, ele era um homem rico e tinha adquirido os bens dele de várias formas. 172. Outrora ultrajei o povo judaico, afirmando que não possuíam direitos cívicos e que eram estrangeiros, embora fossem habitantes que possuíam seus direitos e privilégios. Pratiquei esta ação de modo a agradar aos seus adversários, uma multidão desordeira e volúvel, por cuja adulação eu, infeliz, me deixei levar. Fui por este motivo privado dos meus direitos cívicos, exilado, banido do mundo inteiro, de Roma, e enclausurado neste lugar. Na realidade, a gente vê que como se ele aceitasse as penas que foram impostas. 173. Dei ordens para que alguns fossem conduzidos ao teatro e espancados diante de seus piores inimigos, injustamente. De forma justa, fui eu, então, conduzido para sofrer as piores violências, mais na minha alma miserável do que no corpo. Não a um só teatro, não a uma única cidade, mas exibido por toda a Itália até Brundísio, por todo o Peloponeso até Corinto, através da Ática e das ilhas até a minha prisão, Andros. Na realidade, todos os lugares por onde ele teve que parar para chegar até esse lugar, Andros, ele cita aqui que ele foi exibido nesses lugares. 174. E é bom citar para vocês que a pena aqui imposta a Flaco era muito incomum. Talvez por isso ele tenha chamado tanta atenção das pessoas. O mais comum, como nos vídeos anteriores eu mostrei, era as pessoas serem flageladas em praças públicas, era serem crucificadas, enfim, as penas eram muito mais duras do que essa aqui que está sendo imposta a ele. 174. Estou intimamente convencido de que este não é o fim de meus infortúnios, mais do que de outros, me estão ainda reservados até que se venha a perfazer um número de males exatamente equivalente aos que perpetrei. Ordenei a morte de alguns homens e não vinguei aqueles que foram mortos por outros.
alguns foram apedrejados, outros queimados vivos, alguns foram arrastados pelo meio do mercado até os seus corpos serem totalmente estropiados. E aqui a gente vê, essas eram as penas comuns. Então, a pena que ele está sofrendo aqui é muito diferente dessas outras. 175. Por tudo isso, sei que as fúrias me aguardam, que os gênios vingadores se encontram como que na meta, ávidos de sangue, preparados para partirem em minha perseguição. E a cada dia, ou melhor, a cada hora, eu morro por antecipação, sofrendo inúmeras mortes em vez de perecer uma única. Flaco encontrava-se continuamente assustado e entrava em pânico. Os seus membros e todas as outras partes do corpo tremiam e estremeciam. A sua alma agitava-se de medo, percorrida de palpitações e espasmos. Havia sido privado da única coisa que pôde, por natureza, trazer conforto à existência humana: a esperança em algo de bom. Ou seja, ele parece que tinha certeza do que vai acontecer com ele até o final desse capítulo, dessa obra. 177. Nenhum bom presságio lhe surgia. Todos eram desfavoráveis. Os ruídos eram aziagos. As vigílias penosas. O sono pleno de terrores. A sua solidão semelhante a de animais selvagens. Mas será que lhe era mais agradável ter companhia? Não. O mais penoso de tudo era o tempo passado na cidade. Ainda que indigna, era, ao menos, segura a solidão no campo. Não era perigosa e inexorável. Qualquer pessoa que se aproximasse tranquilamente era observada com desconfiança. 178. Aquele conspira contra mim, dizia ele, pois aproxima-se com demasiada rapidez. Parece que não se apressa por qualquer outro motivo que não perseguir-me. Aquele que é amável prepara-me uma armadilha. O que fala com fraqueza despreza-me. Dão-me comida e bebida como a uma vítima para mais tarde sacrificar. Ou seja, ele estava com mania de perseguição por tudo que aconteceu com ele. Foi uma coisa tão rápida e assim perpetrada por pessoas tão próximas que ele começou a desconfiar de tudo. 179. Até quando suportarei, qual homem de ferro, tamanhos infortúnios? Sei que fraquejo ante a morte, devido à crueldade de uma divindade que não me permite pôr abruptamente um fim a esta vida miserável, porque fixou para mim males irremediáveis em abundância, de modo a dar uma satisfação a quem foi por mim assassinado à traição. 180. Remoendo tais pensamentos e agitando-se, Flaco aguardava ansiosamente o fim que lhe estava destinado. Um sofrimento incessante continuava a atormentar-lhe a alma e a confundir. Entretanto, Calígula, aqui começa a gente a entender a personalidade desse imperador. Por natureza cruel e insaciável nas suas vinganças, e é curioso o quanto Filo vai mudar a forma de tratar Calígula. Até então, ele tratava ele com a maior tranquilidade, sabe, sempre com o maior zelo. Mas agora, de um momento para o outro na obra, ele começa a mostrar a personalidade do imperador. Por natureza cruel e insaciável nas suas vinganças, não deixava em paz, ao contrário de outros, aquele que já havia punido uma vez. A sua cólera implacável preparava-lhes sempre algum novo infortúnio. No caso de Flaco, ele odiava-o a tal ponto que era hostil com seus homônimos. Tão repulsivo lhe era o nome, para vocês verem a personalidade de Calígula. Ele não só o exilou, como se apropriou, não só como o exilou, como se apropriou de seus bens, e mesmo assim parece não estar satisfeito. Frequentemente era tomado de arrependimento por o ter condenado apenas a uma pena de exílio, e não à morte. E embora respeitasse Lépido, a pessoa que indicou o lugar onde ele deveria ser exilado, quem interceder em favor dele
culpava-o pela sua decisão, de tal modo que este renunciou a defendê-lo. Ele não era bobo, né? Lépido se afastou por medo de ser ele próprio alvo de sanções. Você vê, a personalidade de Calígula era difícil. Com efeito, temia, como é natural, que, tendo contribuído para aligeirar a sentença de outro, acabasse ele próprio por receber uma mais pesada. 182. Visto que já ninguém ousava dizer uma palavra no sentido de o tornar mais compassível, Calígula deu livre curso à sua cólera, implacável e desenfreada, que, longe de se mitigar com o tempo, se tornou mais exacerbada, como nos corpos as várias recaídas de uma doença recorrente, que tendem a tornar-se mais grave do que as primeiras crises. 183. Conta-se que, certa vez, numa noite de insônia, Calígula começou a pensar nos seus magistrados no exílio, que, em teoria, levavam vidas infelizes, mas que, na realidade, viviam sem sobressaltos, tendo alcançado uma existência tranquila e feliz, e livre. Então, mostra que a pena dada a Flaco era uma pena que ele dava também aos magistrados. É que Flaco era uma espécie de juiz, governador, prefeito, ele era tudo lá. Ele era executivo. O representante do imperador era a autoridade do lugar. Quem dizia, dava a penúltima palavra em tudo. E a Gaio, parece que Flaco não foi o único apenado com essa pena. 184. Calígula chegou mesmo a alterar a designação de exílio para férias no estrangeiro. Porque o exílio dessa gente, dizia ele, é, na verdade, uma espécie de férias no estrangeiro. Tem tudo o que lhes é necessário em abundância, podendo viver sem perturbações e no bem-estar. É absurdo permitir-lhes que levem uma vida de ócio, gozando de paz e usufruindo de uma vida de filósofos. 185. Por fim, Calígula ordenou o assassínio dos magistrados mais distintos e de maior reputação, fornecendo uma lista de nomes encabeçada por Flaco. Ou seja, o ódio dele contra Flaco deflagrou uma ira tão grande que ele resolveu matar todos os outros que estivessem no exílio. Ou pelo menos os mais distintos e de maior reputação. Quando os homens que haviam sido encarregados de o matar chegaram a Andros, Flaco, por acaso, tinha se deslocado do campo à cidade. Vindos do porto, eles foram ao seu encontro e reconheceram-se uns aos outros à distância. Ou seja, à distância ele já olhou e viu, aqueles caras vieram fazer alguma coisa contra mim. Flaco já estava esperando algo assim. 186. Flaco apercebeu-se imediatamente das suas intenções, porque a alma de cada homem é extremamente clarividente, sobretudo a alma daqueles que caíram em desgraça. Desviando-se do seu caminho, tentou fugir por um trilho acidentado, esquecido talvez de que se encontrava numa ilha e não no continente. De que serve, pois, a velocidade quando se está cercado por mar? De duas coisas. Uma sucederia forçosamente. Ou ele avançava demasiado e se precipitava no mar, ou chegava ao extremo da ilha e aí era apanhado. Comparando dois mares, é preferível a morte em terra do que no mar, uma vez que a natureza atribui aos homens e a todas as criaturas terrestres a terra como o mais apropriado domínio, não só durante a vida, mas também na morte. De modo que o elemento que primeiro os recebe a nascença é também aquele que os acolhe no termo da vida. 188. Tendo-o perseguido até ficar sem fôlego, o grupo acabou por apanhá-lo. Alguns começaram de imediato a escavar um buraco, enquanto outros o arrastavam à força. Entretanto, ele resistia, gritava, debatia-se. Foi por isso ferido em todo o corpo, porque se precipitava sobre os golpes,
à semelhança dos animais selvagens. Ou seja, ele lutou para sobreviver. Muito 9. Agarrando-se aos assassinos, colava-se a eles. Como isso os impedia de desferir golpes a direito, atingiam-no de forma oblíqua, o que para ele se tornou causa de maior sofrimento. Com as mãos e os pés, a cabeça, o tronco, os flancos decepados e despedaçados, finalmente caiu por terra, ou seja, ele lutou muito para não morrer. Desmembrado como a vítima de um sacrifício. A justiça quis, assim, infligir neste único corpo, feridas em número igual ao dos judeus ilegalmente assassinados. 190. O local ficou completamente inundado de sangue, que corria como de uma fonte de inúmeras veias, dilaceradas uma após outras. Enquanto o cadáver era arrastado para a cova que fora aberta, a maior parte dos membros deslaçaram-se porque haviam sido dilacerados. Porque haviam sido dilacerados os ligamentos que seguravam a junção de todo o corpo. 191, última parte. Essas foram as provações que também Flaco sofreu, tornando-se, deste modo, a mais indubitável prova de que o povo judeu não havia sido privado do auxílio de Deus. Com isso, terminamos a leitura dessa obra. Eu convido a todos a assinarem o canal, dar um joinha se gostaram, tá? Porque eu acho importante que busquemos esses conhecimentos e possamos distribuir com as pessoas. Sabe? A leitura dessas obras, o comentário é importante. Uma obra, o que é muito comum a gente ver é sempre a repetição das mesmas obras. E uma obra dessa quase que esquecida, ela traz para alguns, para o leitor, ou para quem assiste o vídeo, importantes conhecimentos, importantes esclarecimentos sobre um momento da história. E figuras importantes aqui, como eu falei, a principal delas era o imperador Calígula, e aqui a gente vê, por um escritor da época, um pouco da personalidade desse imperador. Observamos também, nessa leitura, como vivia a comunidade judaica na época, como era a relação no Egito entre judeus, egípcios e romanos, né? O duro trabalho dos romanos para manter a ordem. A gente viu aqui que constantemente eles tinham que revistar as pessoas, as casas das pessoas, os lugares onde elas se encontravam em busca de armas, que eram constantemente encontradas. Então, o exército romano tinha que controlar revoltas o tempo inteiro. Então, era um trabalho muito duro. Mas o que eles consideravam o Egito, que hoje seria o Egito e a Líbia, eram as províncias mais prósperas do Egito, de Roma. Tá? Dizem, inclusive, que o Egito era o celeiro de Roma. Então, os grãos que abasteciam o Egito vinham do Império Romano, que abasteciam Roma, vinham do Egito. Bem, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado aí a nossa leitura. Eu espero que vocês nos acompanhem nas próximas.